Bem-vindos todos ao Carreira Pod, o nosso podcast que vamos falar sobre carreira, sobre uma série de dicas para que você conheça as melhores maneiras de você ter sucesso. Hoje estamos aqui no Carreira Pod com convidada também, para enriquecer esse papo, para trocarmos ideias. Eu sou Rosana Fernandes e Renata Borges aqui no Carreira Pod. Fala, Renata. Olá, boas-vindas. Hoje, como a Rosana disse, nós temos uma convidada, certo, Rô? Certo. Pois é, estamos aqui com Bárbara Fernandes. E aí, pessoal, tudo bem? Olá. Bem-vinda, Babi. Obrigada, É um privilégio ter você aqui. A gente quer te ouvir, trocar ideias com você sobre desenvolvimento, sobre carreira, de tudo um pouco. Vamos começar então com apresentações. Muito bem. Vamos lá, quero saber quem é Bárbara Fernandes. Bom, eu sou Bárbara, sou consultora de RH, sou especialista em diversidade, marca empregadora, sou coach, então tenho várias atividades aí na área de gestão de pessoas, que é uma área que eu descobri que eu sou completamente apaixonada. Muito bem, muito bom. É um privilégio ter você aqui, Babi. Obrigada pelo convite, gente, estou muito feliz. Nós é que agradecemos esse papo. Quanto mais gente trocando ideias, melhor. Ai, com certeza, não é? eu concordo. A gente vai aprendendo e a gente vai enriquecendo o nosso repertório, embora ele seja longo, mas a gente sempre enriquece. Bárbara, como é que você se tornou consultora? Conta um pouco a sua história profissional para nós. Bom, vamos lá. Eu trabalhei a minha vida inteira no corporativo. Acho que é uma história comum aí a muitas pessoas, né? Eu costumo brincar que eu sou cria de uma geração que dava muita importância à formação, a você entrar numa boa empresa e ficar nessa empresa a vida inteira. Então eu herdei um pouco disso, mas ao mesmo tempo sempre tinha uma abelhinha que me dizia que estava faltando alguma coisa. Mas é só isso mesmo, né? Então toda a minha carreira foi no corporativo. E aí, por conta desse incômodo, da falta de algo, eu busquei num processo de coaching o autoconhecimento, entender quais eram as minhas potências, quais eram as minhas tendências, que é uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas têm, inclusive os mais jovens, né? Geralmente esse movimento ele acontece quando a gente já está um pouco mais maduro e questiona algumas coisas, né? Isso eu tô falando de pessoas que num primeiro momento, sabiam do que queriam fazer da vida, né? Que foi o meu caso. Então, a partir desse processo de coaching, eu fui conhecendo as minhas tendências, o que eu gostava de fazer, o que eu era boa em fazer, e decidi fazer a transição. Só que quando a gente faz transição de carreira, né, uma coisa é você ter a ideia, e depois é você colocar em prática. Muitas coisas acontecem no meio do caminho, muitos processos de sabotagem, de autossabotagem também. Então, comecei a fazer cursos, me especializar, comecei a conversar com pessoas da área que eu gostaria de atuar, que é RH, então fiz conexões com pessoas estratégicas, também me planejei financeiramente por 1 ano e meio antes de fazer a transição, então eu tive esse privilégio de poder me programar, eu estava ainda no corporativo e aí juntamente com as minhas especializações e cursos eu fui fazendo esse planejamento financeiro, porque eu não sabia o que estava por vir, né? Eu tomei a decisão, mas eu não sabia quando ia acontecer efetivamente, né? Então, comecei a me especializar, me conectar com pessoas, e aí o ponto-chave, infelizmente, foi a partir de um processo de burnout, né? Então, o meu esgotamento mental, que foi o decisor de encerrar, de fato, essa carreira no corporativo. Graças a Deus isso aconteceu quando eu já tinha uma rede de contatos estruturada, então para mim foi muito bom estar perto de pessoas que me traziam segurança, que eu sabia que eu poderia contar. Então, se eu puder dar um conselho, conectem-se com pessoas que de fato vão te ajudar nesse processo, para quando você tomar a decisão, mesmo com medo, porque dá medo, é natural, né? Então, muitas vezes eu pensava, mas eu vou fazer uma transição de carreira com 30 e poucos anos, eu vou começar de novo, eu vou virar estagiária, como que vai ser? São muitos medos, mas eu costumo brincar que eu fui com medo mesmo. Mas também não foi um tiro no escuro, eu me preparei e tudo mais. Então, estar com as pessoas certas e se planejar também é uma maneira de fazer a transição de carreira, que foi o que aconteceu comigo.
Muito legal, Babi. É interessante que ouvindo a sua história eu vejo muita similaridade com o meu processo. Sim. Eu acredito que assim como você, muitas pessoas passaram por essa fase de transição. A diferença entre você e eu é que você tinha esse apoio, você buscou esse apoio profissional, enfim, para ter um caminho mais claro, digamos assim, né? Através do autoconhecimento, da autoconsciência, eu acho que isso foi bem importante. Mas mesmo tendo apoio, não significa que o medo não existe. Exatamente. De jeito nenhum. O medo tá lá também, né? Eu vou com medo mesmo, mas o medo tá lá. E é natural que nós sintamos medo quando é uma situação nova, é um contexto diferente, eu não sei muito bem o que eu vou encontrar. E aí é até interessante, porque muitas vezes eu encontro pessoas que estão nessa fase de mudança, de transição, e que a gente até sai com alguma tarefa combinada, né, com um plano de ação, e a pessoa procrastina, ela não executa. E aí é interessante falar que a procrastinação nem sempre é preguiça. Que às vezes a primeira coisa que a pessoa pensa assim, que preguiça, ó, não fez o que tinha que fazer, que preguiça. Mas não é necessariamente isso, né? A procrastinação, ela também tem um fator emocional, ela tem um aspecto emocional por trás disso tudo, que é o que está bloqueando a pessoa, o que está limitando ela de fazer. Então, acho que isso também é bem interessante, né? Porque envolve esses aspectos emocionais, certo, Rô? Sim, envolve principalmente a insegurança da mudança, né? Então, mudar de um estado, por mais doente, vamos dizer assim, que você se sentia na época, quando a Renata contou da vida dela também, esse burnout, que é uma coisa que tem sido comum em muitas pessoas, mesmo se não, porque eu não estava. Eu, quando fiz a minha transição de carreira, eu não estava doente. Eu estava um pouco insegura com o momento de mudança do mercado. Eu percebi que a empresa poderia me demitir, tanto que depois que eu saí numa boa, conversando com a diretora e tudo, pedi para que ela me demitisse para eu poder iniciar uma carreira, porque eu não tinha um planejamento financeiro como você disse que fez, que é super legal. Eu fiquei com muito medo, né, dessa transição. Mesmo assim, era inseguro, eu não sabia o que ia acontecer. Então, você deixa mesmo para amanhã. Você procrastina, né? O quanto eu puder adiar essa decisão é parecido com a história do preciso emagrecer. Sim, né? concordo. Eu preciso emagrecer. Que dia você vai efetivamente começar? Eu preciso estudar mais, né? Que dia que você vai começar? Então, a procrastinação está relacionada também, tem outros fatores, ao fator emocional de insegurança, de medo da mudança. Sim, eu senti bastante isso. E eu acho que o burnout, ele veio como decisor. Eu acho que se não tivesse acontecido isso, talvez eu ainda ficasse. Não, mas eu vou fazer tal curso. Não, mas eu vou esperar tal momento. Infelizmente, eu falo, né? Infelizmente, não precisava ser assim. Mas é muito do que você disse. Sempre tem alguma coisa que impede você de tomar a decisão efetivamente. Porque na minha cabeça eu já tinha tomado a decisão, eu já tinha entendido que eu não queria mais aquilo. Mas daí, a de fato, mudar e começar do zero, tem um medo muito grande, assim. Mas cada pessoa tem seu tempo Claro, também. sim, exatamente. Né? E às vezes essa decisão foi tomada efetivamente, mas até que ela se amadureça ao ponto de chegar ali e realmente ser efetivada, cada pessoa tem o seu time. Tem pessoas que são mais impulsivas, que se jogam, que não pensam muito. Não pensa. Tem pessoas que pensam mais, então provavelmente... Considerando os passos que você contou aqui, você pensou um pouquinho antes como seria, você se planejou financeiramente, se preparou, fez cursos, formações. Sim. Isso mostra também um pouco do seu modus operandi, da sua estrutura também, né? Sem dúvida. Provavelmente você é assim, né, Babi? Sim, bastante. E hoje, você tem se especializado em que área? Bom, o foco principal é desenvolvimento de pessoas. Então, eu trabalho principalmente no coaching, que é uma metodologia que eu descobri, que eu de fato me apaixonei. Então, o meu propósito é trazer luz para que as pessoas entendam as suas potências. E, particularmente, por eu ter passado por esse processo,
e ter domínio sobre esse tema, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que também estão nesse momento de quero mudar de carreira, não sei que caminho, tem inseguranças e tudo mais. Então é um público que eu gosto muito de atender. Mas também gosto muito de trabalhar com jovens, porque eles estão no começo, então tem muito aquela pressão pela excelência e tome logo uma decisão da sua profissão, o que você vai ser e tudo mais. E eu acho que se eles tiverem um pouquinho de tempo e puderem ter um apoio para parar, pensar, planejar, se conhecer, entender o que faz bem, o que gosta, eu acho que o caminho fica menos tortuoso. Então, trabalho com essas duas vertentes dentro do coaching, mas também trabalho com o RH. Então, trabalho com recrutamento e seleção, trabalho com diversidade, com marca empregadora, e perceba que tudo voltado ali para pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas, de saber da história das pessoas, eu dou importância para isso. Então, por isso eu entrei nessa área de diversidade, de marca empregadora, trabalho com processos de recrutamento e seleção também. E dentro dessa minha atuação no RH, seja a partir de um processo de recrutamento e seleção até a implantação de um RH numa empresa, o que eu trago sempre, o que eu tento trazer é um máximo de humanização nos processos, porque no final do dia são pessoas. Então o meu foco é de fato ter essa escuta ativa, é observar, é tentar trazer o diferente, é algo que me dá uma sensação de realização de propósito. Ótimo, muito bom isso aí. E você indo para diversas questões do desenvolvimento de pessoas, acaba que o networking se efetiva, Muito, né? Qual que é a importância do networking na carreira, Renata? O que você acha? É muito interessante quando nós falamos sobre networking, porque as pessoas com quem eu converso, os profissionais que chegam até a minha mentoria, muitas vezes têm uma imagem muito negativa sobre o networking. Falam, mas aí eu vou ficar me mostrando, e aí eu vou ficar falando ao meu respeito. Eu falo, não, acho que o primeiro passo é esclarecer o que é networking. Networking é quando você tem uma rede de contatos estratégicos e que as pessoas que pertencem a essa rede se ajudam de boa vontade. Então não é um lugar que eu só procuro para que eu, de repente, peça alguma coisa, né? Então, vou procurar a Rosana porque eu preciso. Não, eu também vou procurar a Rosana porque eu quero entender como é que eu posso aportar valor para ela, como é que eu posso apoiá-la, se tem alguma necessidade. Então, é estar atento, estar atenta a tudo que está acontecendo para que você possa proativamente ajudar as pessoas. E aí, naturalmente, por exemplo, dentro de um processo seletivo, estou precisando, né? Eu preciso, estou desempregada. Naturalmente, as pessoas tendem a te ajudar. Então, se é alguém com quem eu tenho uma relação, eu tenho um relacionamento próximo, a pessoa ao me dizer assim, Renata, estou desempregada. Eu peço, eu falo, me manda o seu currículo. Manda o seu currículo que eu vou encaminhar, eu vou circular aqui nos meus contatos. É diferente, de repente, eu fico lá 10 anos sem falar com a pessoa e do nada eu mando um oi sumido, oi sumida, e aí falo, olha, então, né, tô procurando emprego e tudo mais. A pessoa não me conhece mais, ela não me acompanhou, ela não sabe quem eu sou. E ela não vai se sentir segura, muitas vezes, em direcionar, né, esse currículo. Porém, tem uma questão. Dificilmente, se eu disser assim, Babi, me manda eu posso mandar o meu currículo para você, enfim, dificilmente ela vai dizer, não manda. Não manda. Não quero que você mande. Ela vai falar, claro! E o que ela vai fazer com esse currículo? Nada. Então, acho que esse é o ponto, né, principal. Networking é ter essa rede de contatos em que você vai aquecendo, mantém essa rede, então, ali próxima, para que numa oportunidade só sinalizar essa questão, as pessoas realmente já te procurem, né, naturalmente, já falem, não, claro, me passa aqui o teu currículo, eu vou direcionar e tudo mais. E aí, ela tá muito coladinha com o marketing pessoal, que é um ponto que a gente já até conversou aqui no programa. Mas o marketing pessoal também não é falar sobre você, não é você dizer o quanto você é bom, o quanto você é incrível, o quanto você é maravilhoso. Marketing pessoal é quando você consegue mostrar aos outros o
do valor que você tem, mas de uma forma que o outro reconheça, que o outro perceba esse valor. E não que você precise dizer, olha, eu sou bom, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, né? É o outro que, a partir desta relação, porque você trabalhou lá o networking, tem um contato próximo, a partir dessa relação ele olha e fala, nossa, é um profissional comprometido, é uma profissional que tem uma boa oratória, que traz cases relevantes. Então é muito nesse sentido, né? Existe lá o valor real, que é quem você é, são suas experiências, a sua carreira, a sua formação, e tem o valor percebido. Tem que estar equiparado. Se o seu valor percebido está acima do valor real, você vira aquela pessoa boa de papo. Então é a pessoa que de repente ela é muito boa de oratória, mas ela não entrega, porque ela não tem repertório, não tem esse potencial de entrega. Mas também tem a questão do valor percebido abaixo. A pessoa realmente é boa, ela é uma pessoa que tem ali conteúdo, que tem repertório, porém, ninguém vê, porque ela não se posiciona de maneira estratégica. Então, eu acredito que networking é sim, Rô, muito importante, muito necessário para a carreira, mas a gente precisa primeiro conceituar de forma correta o que é o networking e também trazer ali muito associado ao marketing pessoal. Eu realmente acredito, né? Ouvindo a Bárbara contar ali que de fato isso foi crucial na carreira dela, eu vejo também nas mentorias que eu aplico isso acontecer de forma prática. E é bem legal, Rê, eu fazer uma outra observação a respeito da questão do networking. Há um conceito chamado networking sistêmico. O que significa? Se nós formos pensar em quantos contatos você tem no teu celular, contato registrado, você nem lembra, você tem 2.000 contatos. E se você for pensar, se você ligar, você vai lá e pega um daqueles contatos, como você estava exemplificando, a pessoa de repente ficou desempregada, vou lá nos meus contatos. E você sabe quantas pessoas que você vai ligar e vai fazer assim, olhou, às vezes nem teu nome aparece, a pessoa fala assim, não conheço esse número, não vou atender. É uma possibilidade. Uma outra aparece seu nome, e a pessoa olha e fala assim, é a Rosana, eu acho que agora eu não vou atender ela não tô afim. Tô ocupada. E outra possibilidade, ela vê seu nome e fala assim, pô, é Rosana, essa daqui eu não posso deixar de atender. Para o que tá fazendo para te atender. Então, quando você está com seu networking funcionando de uma maneira ativa e interessante, essa pessoa para te atender. Você construiu com ela credibilidade, um contato relativamente regular com essa pessoa, não procura só quanto precisa. E outra, que é um ponto bem interessante, que vai até para o marketing pessoal também, você fazer algo pela pessoa quando você percebe que a pessoa precisa, sem esperar nada em troca. Então, você percebe que a pessoa está precisando de alguma coisa, um estudo, um conteúdo, e até um contato, até o currículo ser divulgado por você, ela precisa disso e você faz, sem esperar nada em troca. Então, o networking, ele é consolidado quando a pessoa tem uma boa lembrança sobre você. Ela quase que tem uma dívida de gratidão com você. E dívida de gratidão é complicado, né? Sim. A mãe falava, né? Deva dinheiro, mas não deva favor. Exatamente. Né? Então, assim, networking com a terminação ING, né? É o ato de você estar sustentando e se relacionando com essa rede. Network só é rede. Quantos nomes eu tenho na minha rede? Mas quantos você pratica network? Eu acho que essa dica é legal também, né? Sim. Em relação a marketing pessoal, está muito relacionado. É interessante isso. Eu, por exemplo, eu tenho no LinkedIn mais de 15.000 conexões, 15.000 pessoas nessa rede. Mas quais delas eu efetivamente
posso contar, né? Eu realmente tenho contato. E aí é até interessante esses cuidados também na hora de estabelecer essa relação, essa proximidade, porque eu já tive casos, por exemplo, de pessoas me acionarem lá no LinkedIn e falarem, olha, eu estou procurando emprego e tudo mais. Eu falei, claro, manda o seu currículo, vou ficar aqui no radar, se eu tiver alguma oportunidade eu te passo. E aí a pessoa me cobrar de uma maneira até grosseira às vezes. Fala, mas e aí, você já conseguiu? E aí, você já viu? Eu falo, como assim, Te né? mandei o currículo, nada. E o emprego, nada. Cadê o Você emprego? Então isso também tem que tomar cuidado da maneira como você se posiciona e para não ser também visto ou vista como uma pessoa mais invasiva, uma pessoa que não tem muita noção, muito filtro, né, de como se posicionar ali. Então, acho que isso também é importante. Não é só fazer, mas é cuidar para que isso seja feito de uma maneira interessante, né? Quando a pessoa pensar em você, qual é o primeiro pensamento que vem? É algo positivo? É algo interessante? Ou é algo realmente ruim, né? E aí, de fato, esse é um tema muito recorrente, assim, pelo menos das pessoas que eu atendo. Sim. Essa era uma dor muito constante. Quero me posicionar, eu sou uma pessoa que faz, que entrega tudo direitinho, mas eu não consigo me mostrar. Eu sempre ouvi isso, assim. Então, é um conjunto de coisas que fazem com que isso aconteça, até a imagem pré-estabelecida. Mas e para você, Babi? Me conta um pouco, assim, qual foi a principal dor, talvez a mais recorrente que você tenha percebido dentro dos atendimentos que você fez, das consultorias, mentorias, processos de coaching, de desenvolvimento de modo geral? Olha, o principal ponto é, de fato, marketing pessoal e networking. As pessoas têm muita dificuldade. E aí, dando um depoimento meu aqui muito rapidamente, eu também tinha essa dificuldade e precisei quebrar isso exercitando, não tem outra forma. Mas continua sendo uma dor recorrente, a questão do networking, do marketing pessoal, aquilo que você falou, mas como é que eu vou me vender? As pessoas acham que, por exemplo, postar um conteúdo no LinkedIn é forçar a barra, é ser fake, e não é necessariamente sobre isso, né? Tem várias maneiras de você desenvolver o seu marketing pessoal e também ter uma rede estratégica de contatos sem ser forçado. Eu não sei se as pessoas usam esse forçado como um escudo, né, para não fazer o networking e o marketing pessoal, não sei. Falando por mim, eu penso que sim, quando eu tinha essa dificuldade, eu penso que eu usava isso como um escudo, mas o que eu mais recebo é, de fato, essa dificuldade, essa dor de networking e marketing pessoal. Um outro ponto também é o fato de que as pessoas têm o costume de não olhar para a própria carreira. Então, eu sempre brinco, né, que a nossa carreira ela é como se fosse um livro. E aí os capítulos são os lugares onde nós estamos atualmente, ou seja, as empresas onde nós estamos. E aí o que muitas vezes acontece é que aquele capítulo pode acabar por algum motivo, e aí você olha para a sua carreira e fala, mas o que eu fiz até agora para mim? Então, muitas pessoas que eu atendo vêm com essa dor. Não tive esse olhar, me dediquei mais ao lugar onde eu estava, não olhei para a minha carreira. E, na verdade, você não precisa fazer ou um ou outro, dá para fazer os dois. Então, eles trazem muito essa dor também de ficar ali no dia a dia, apagando fogo e não prestando atenção no que é da autorresponsabilidade, né? Que é a sua carreira. E a falta de autoconhecimento também. Então, as pessoas não têm a oportunidade, como eu falei no começo, né? As pessoas não têm a oportunidade de se conhecer, de entender o que gosta de fazer, o que faz bem, né? E aí, a partir do que gosta e do que faz bem, o que pode ser remunerado, e aí sim pensar numa carreira. Então, não tem esse olhar estratégico, por falta também do autoconhecimento. Então, nas sessões que eu faço, é muito interessante perceber a pessoa se descobrindo, né? Ai, nossa, olha, isso daqui eu faço bem, eu recebi um feedback, que tal coisa eu faço bem, e a pessoa nem tem ideia de que fazia bem, né? É um talento, né? Que é o talento, exatamente. Ou a dificuldade de listar, por exemplo, um case, ou um resultado, uma entrega, não consegue, porque está no dia a dia ali no automático e acha que o que faz qualquer pessoa pode fazer. E não necessariamente. Então, e aí isso tudo está dentro de marketing pessoal também, né? Então, você não saber listar, não ter clareza sobre a sua trajetória profissional, isso também te dificulta ter um marketing pessoal,
Né? Ela acha que o que ela faz não tem resultado. Não ela tem. não vê. Quando você pergunta, tá, isso aí que você fez, que resultados você obteve? Não sabe. Resultado que... Do que você está falando, o resultado? Eu entreguei, então é isso. Então as pessoas não têm essa noção por falta de autoconhecimento, penso eu. Então essas são as principais questões que eu recebo muito. Quando você fala comunicação com o mercado, né? Outra Também, dica legal, também. né? Renata, fala aí 3 dicas para uma boa comunicação com o mercado. Boa. Bom, se fossem quatro, no meio uma delas seria o networking que a gente Pode já falou. falar Então quatro. vamos de 3. Não, vamos 3 porque eu acho que o networking nós já pontuamos aqui, abordamos bastante. Que eu acho que é também um elemento que se correlaciona com a comunicação com o mercado. Mas pensando em 3 dicas, eu penso logo em currículo, LinkedIn e simulação de entrevistas. É o kit básico para que você possa se posicionar de maneira estratégica frente ao objetivo que você tem. Mas é claro que a comunicação com o mercado, ela tem que ter antes um objetivo muito claro, um objetivo muito definido. Porque se eu não tenho esse objetivo definido, eu acabo atirando para tudo quanto é lado e quem se comunica com todo mundo não se comunica com ninguém. Então, se eu quero, não, mas aqui pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Por exemplo, pode ser especialista, mas pode ser um coordenador. Eu falo, não, calma, vamos lá. Um currículo de um especialista, ele tem um enfoque, que é diferente do enfoque dado para um currículo de uma liderança. São escopos de trabalho diferentes. O especialista ele deve ser uma pessoa com mais conhecimento técnico naquilo, a pessoa que domina, é o guru da área. Já o líder, ele pode não saber tudo, mas ele tem que ser muito hábil na comunicação, na delegação, no monitoramento. Então são habilidades diferentes, percebe? E até a maneira de posicionar isso no currículo, ela precisa estar bem alinhada. Então eu sempre conto, né? Se você que tá aí, tá pensando numa nova oportunidade. Se a primeira coisa que passa pela tua cabeça, eu preciso fazer um currículo e acho que eu vou ser mandada embora, tenho que fazer um currículo. Tá errado. O primeiro passo para sua carreira não é o currículo. O primeiro passo é a definição do objetivo. Mas vamos lá, chegando no currículo então, o que eu preciso pensar? Tem alguns critérios básicos, né? Eu acho que hoje a gente tem utilizado muito o currículo no formato do Canva, tá? Sim. Tem muita gente utilizando currículo colorido, uns currículos diferentes. E aí eu vou dizer como recrutadora, tá? Quando não se trata de um currículo que o áudio, a questão visual ela seja muito importante, por exemplo... não é um portfólio de um fotógrafo, de um designer. É um currículo profissional, de uma área mais administrativa, por exemplo. Não faz sentido ter ali, neste formato de profissão, nesse tipo de área, um currículo todo diferente, todo colorido. Eu acho que aqueles formatos até trazem elementos que não são necessários, como foto, não precisa. E por que não precisa de foto? Porque esse não é e não deveria ser um critério para te chamar ou não para uma entrevista. Né? Então, por que a foto é importante? Se eu estou muito curiosa para saber o rostinho dessa pessoa, marco uma entrevista com ela, nem que seja por online, por vídeo, já vejo, ou até mais. Clico ali no link do LinkedIn, vejo a foto dela. Então, não precisa ter foto no currículo. Outra coisa que esses formatos de currículo diferentes aí têm são as competências comportamentais, as soft skills. É outro ponto que eu também falo, não precisa. Porque eu, como RH, eu sempre penso assim, cara, o papel aceita tudo. Se eu colocar lá no papel que eu sou isso, eu sou aquilo, o papel aceita tudo. O que vai dizer se a pessoa é ou não é hábil, se ela é ou não é competente neste tema, ou nessas habilidades comportamentais, é o posicionamento dela. Então, ali no processo seletivo, eu tenho assessments, né, os testes todos comportamentais, eu tenho dinâmica de grupo, eu tenho entrevista por competência, eu tenho teste situacional, tenho um monte de ferramentas e estratégias para extrair se a pessoa tem ou não tem aquela habilidade. Sim. Então, o que ela coloca ali não me importa, né? De certo modo, não é o que eu vou considerar. Eu vou ler, obviamente, mas não vou falar, olha, se tá aqui que ela é proativa, então ela é. Não, eu tenho recursos para isso. Então, pensando num currículo bem estruturado, vai ter ali o nome da pessoa, ter muito claro qual é o objetivo dela, e aí trazer nos dados de contato
Por exemplo, o endereço completo não preciso colocar o número do apartamento da pessoa. Isso daí depois no cadastro, no eventual cadastro para admissão, beleza, mas no currículo não precisa. Deixa ali o bairro, deixa a cidade, deixa o e-mail e o telefone atualizados, por favor. Por favor. Porque é muito comum a gente pegar também um currículo que, por incrível que pareça, o telefone tá com o último número ali, tá errado. E aí eu tento falar com a pessoa, não consigo, né? Eu tento falar com a pessoa não atende. Eu falo, mas a pessoa mandou o currículo exato, ou sei lá, o e-mail, ela nem entra no e-mail, ela não acessa o e-mail, ela só entrou ali para me enviar. Então, todos esses detalhes de contato parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E aí eu venho com uma síntese de qualificações, que é um resumo de toda a trajetória profissional dessa pessoa, que tem que aparecer ali palavras-chave. Então, por exemplo, se você não sabe o que colocar na síntese de qualificações, faz uma busca, entra ali no LinkedIn, dá uma olhada nos perfis de pessoas que estão sentados em cadeiras que você gostaria de sentar, veja ali quais são as palavras-chave que mais se repetem, né? Então, Rê, mas isso aqui é a mesma coisa. Por exemplo, tá falando Scrum, que é uma metodologia ágil, e tá escrito metodologia ágil, é a mesma coisa. Eu entendo que muitas vezes existem variações em torno do tema, mas saber ali trazer essas palavras-chave de maneira estruturada, que mais se repetem, é muito importante. E se você tem dúvidas sobre isso, sobre quais são, bom, então uma dica já é olhar ali no LinkedIn, esses perfis de pessoas. Tem o mapa de carreiras, que é um site da Cato, que ele é muito simples, também é gratuito, que você entra lá, coloca o cargo e aparecem as principais palavras-chave para você incorporar no seu currículo, então isso também é importante. E essa síntese contendo os principais aspectos ali da sua carreira, as principais palavras-chave, é o que realmente vão dar visibilidade para você. Fez a síntese de qualificações? Traz ali estudos, né, atualizados. Hoje em dia, ter pós-graduação é importante. A gente, antes lá atrás, eu via do meu pai, não, tem que terminar o ensino médio. O ensino médio tem que terminar. Hoje em dia, faculdade é o antigo ensino médio. Tem que ter faculdade para muitas áreas. E aí tem gente que fala, poxa, mas fulano de tal largou a faculdade. E se deu tão bem na vida. Ele largou Harvard, né? Então vamos lá. Qual foi a faculdade que essa pessoa largou? Largou Harvard. MIT. Ele não largou qualquer faculdade, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? Se eu não me engano, foi o Cortella que disse isso. Você quer largar a faculdade? Então, primeiro entra em Harvard. Se você conseguir entrar lá, aí você pode largar. Aí larga. Mas é muito nesse sentido. É claro que a faculdade, ela não basta. Você tem que ter um combo aí de cursos, de outras... e tem coisas até que são tão atuais que não está mesmo atualizado na faculdade. É um curso que vai te dar esse repertório e tudo mais. Mas tem que ter, né? É importante que você tenha. Então, quando eu vejo, por exemplo, dois profissionais que eles têm perfis muito parecidos, mas que eu fico em dúvida entre qual dos dois chamar, às vezes o fato da pessoa ter uma pós-graduação é um diferencial, até porque não adianta você ter uma cabeça de que a faculdade é coisa do passado, se o recrutador, se o dono da empresa, se os gestores pensam diferente. Então, ao menos que você vá abrir o seu próprio negócio, você precisa se adequar às exigências, né, desse mercado e desse cenário. Então, é interessante que você pense, de repente, numa formação, numa pós, se for necessário, num MBA. Existem planos de carreira que têm como critério ter ali uma pós-graduação, um MBA. Então, isso também é importante. Idioma é importante para algumas áreas também. Então, tem área que não vai usar. E tá tudo bem, você não precisa se cobrar também de algo porque eu escuto muito assim, eu não gosto de idioma tal, de inglês, por exemplo. Tem a eu trava. não gosto, tenho a trava. Tudo bem, mas na sua área isso é requisito? Se for, não tem como. tem que mudar o comportamento. Exato. Ou aceitar que naquele cenário você não vai, você vai perder, né? Quando comparado com outros profissionais. Depois a gente entra nas experiências profissionais. O ideal é ter as experiências mais atreladas também ao objetivo. Eu não preciso descrever todas. Sei lá atrás eu fui estagiária, eu não preciso contar o que eu fazia como estagiário. Eu posso só colocar a empresa, o cargo e o período. Ou, de repente, as experiências que eu tenho
são completamente fora do objetivo profissional que eu tenho. Quero ir para uma outra área que eu ainda não tenho experiência. Então é melhor não citar no detalhamento ali tudo que você fazia nessas outras áreas, porque para este currículo não é relevante, para este propósito não é relevante, tá? Trazer os cursos, colocar ali se você tem disponibilidade de viagem ou não, trazer o link do seu LinkedIn, são todas informações necessárias. E eu vejo muitas pessoas perderem oportunidades por conta de currículo. Sim. Ou porque é um currículo mal estruturado, ou um currículo prolixo, tem muita informação. Que ninguém quer ler. Não dá nem tempo de ler, né? E é interessante que uma vez eu era muito jovem em recrutamento e seleção, uma das minhas primeiras experiências, e eu indiquei um profissional que ele tecnicamente tinha muitos dos requisitos ali da vaga, mas ele não foi selecionado porque o currículo dele tinha 5 páginas. Nossa. E o que eu ouvi do CEO foi assim, se essa pessoa que está se candidatando para uma posição de diretoria aqui, se ele não é capaz de discernir o que é relevante e estratégico para o currículo dele, ele não é uma pessoa que eu quero ter aqui para direcionar uma área. Olha. Então, olha que loucura, né? Já levou para um outro lado, né? De generalizar essa inabilidade do currículo para outras competências, né? Como espelhando isso para a atuação dele. Hoje, eu teria reformulado o currículo dele antes de indicar, né? Teria eu feito um outro currículo para ele. Porque você leu, então, o currículo. Porque eu li, eu falei, poxa, tem sim o perfil, né? Eu já tinha feito uma entrevista prévia, mas eu era muito jovem como RH. Então, não tinha essa malícia de, olha, esse currículo tá muito longo. Essa compreensão de mercado também, né? Essa compreensão, então foi muito interessante, né? Então, primeiro ponto, currículo, tem que estar bem estruturado, no máximo até 2 páginas. Mas eu tenho mais coisas, conta na entrevista. Exato. Mas eu quero falar dessa experiência, conta na entrevista, né? Então, não é um inquérito policial, não é só ficha policial, tem que estar ali, não é um dossiê. Pensa em quem vai ler, né? Claro. Pensa no selecionador, né? E tem pesquisas que falam que a pessoa leva 3 segundos, de 3 a 6, para classificar ou desclassificar um currículo. E eu concordo, é muito rápido. A gente faz uma leitura dinâmica, pega ali as palavras-chave, vê se a pessoa tem os pré-requisitos e passa ou não. Então, se o currículo não está bem escrito, o recrutador não vai te ligar e perguntar: oi, tudo bem? Então, você tem tal coisa? Porque não está aqui no seu currículo. Não vai fazer isso. Então, acho que esse é um ponto importante, o currículo. Pensando no LinkedIn, eu vejo 3 pilares. Eu acho que tem o pilar de parametrização, de você ter ali todos os campos preenchidos. Tem campos que eles são muito relevantes para que o algoritmo localize você, que é o título profissional. A gente tem também ali as competências muito vinculadas ao quanto você está mais ou menos aderente às vagas. Então, mostra ali, por exemplo, você está 80%. Ué, de onde tira esse dado quando você se candidata para uma vaga? Das competências. Então, é importante que as competências que estão lá no seu perfil do LinkedIn sejam muito linkadas às competências que os recrutadores colocam nas vagas. Porque eu, como recrutadora, quando eu coloco lá a vaga, eu já seleciono as competências que eu estou buscando. É com base nisso que ele vai me dar o match. Ele vai dizer se a pessoa tem ou não tem essa proximidade, né? Se ele tem ou não tem match com a vaga. Então, acho que é muito importante passar por todos os campos. A gente sabe que o LinkedIn ele tem lá as forças do perfil, então tem o perfil iniciante, intermediário, perfil campeão. Se a pessoa não tem o perfil campeão, que é um perfil que tem todos os campos preenchidos, isso interfere no quanto ela tem visibilidade em relação às candidaturas e tudo mais, as pesquisas. Isso, então ela aparece ou não aparece. Isso também é importante, acho que são elementos necessários. Aí tem que parametrizar certinho as vagas, para que você receba também vagas, recomendações de vagas interessantes, alertas de vagas interessantes. E o terceiro pilar é a questão realmente da interação. LinkedIn é uma rede social. Rede social a gente faz o quê? Interage, ou deveria. Então, no LinkedIn não é só para entrar lá e ficar de olho, enfim. Eu acho que LinkedIn é importante para tudo isso. E
Entrevistas, né? Entrevistas acho que também são terceira e última dica, assim. Acho que pensar nas entrevistas, em se posicionar, treinar respostas, isso também é importante. Então, por exemplo, tem perguntas muito clichês, do tipo, quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos? Eu odeio Eu também. essa pergunta. Só que ela existe. Eu odeio. Por que eu odeio? Porque ninguém vai falar assim, olha, o meu ponto fraco é que eu sou invejosa. A última vez, a minha colega foi promovida, eu não fui, furei o pneu do carro dela. Ninguém vai dizer isso, ninguém vai dizer. Então, essa pergunta ponto forte, ponto fraco, está muito atrelada ao cenário. Comparada a quê? Ponto forte em que contexto? Porque, por exemplo, eu posso achar que a comunicação é um ponto super forte, mas, de repente, é num contexto que não faz sentido. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela era bancária e comunicação é um ponto forte para quem é bancário, que é relacionamento, ok. Tá, só que ela ia ficar num posto de atendimento dentro da empresa que era só ela. Ela era uma gerente dedicada para atender os funcionários da empresa. O que acontecia? Ela só faltava cortar os pulsos, assim. Ela, socorro, não aguento ficar aqui, ninguém vem aqui, eu adoro me relacionar, adoro conversar com pessoas, e ela não tinha com quem conversar, porque aquele perfil dela não era bem aproveitado. Então, ponto forte, deslocado de um cenário que seja coerente, ele se torna um ponto fraco. Porque era isso que estava fazendo com que ela saísse da vaga, por exemplo. Então, ponto forte ou ponto fraco depende do cenário. O ponto forte, eu acho que dá para explorar de diferentes formas. Trazer técnico, comportamental, aí você pode falar tudo, desde que esteja vinculado com a vaga. Agora, o ponto a desenvolver, o ponto fraco, o ideal é que seja um ponto técnico e já com uma ação de desenvolvimento. Por exemplo, olha, considerando o cenário que você colocou aqui, acho que um ponto a desenvolver é que vocês utilizam o sistema X e eu já trabalhei com o sistema Y. O que eu já penso aqui como plano de ação? Talvez já conversar com grupos de WhatsApp, com colegas da área que trabalham com isso, para que eu possa, então, a partir disso, já me preparar para atender ao sistema que vocês utilizam, né? Por exemplo. Mas é sempre atrelado, porque você fala assim, o meu ponto fraco é que eu não tenho paciência. Eu sou uma mulher de 34 anos e há 34 anos eu não tenho paciência. Será que em uma semana eu vou resolver isso? Não vou resolver. O clichê do meu ponto fraco é o perfeccionismo. Nossa. Sim. Este é terrível. Ansiedade, eu sou muito ansioso. Não, e o perfeccionismo? Isso Triste. pronto, fraco. Exato. Ele quer dizer que faz tudo com perfeição. É uma falsa modéstia e considerar isso ponto fraco também. Sim. Enfim. E qual outra pergunta, Rosana, você observa aí dentro do cenário de processo seletivo que você acha péssima, assim? Ou que é importante dar uma dica aqui pro pessoal? A pergunta péssima, você diz, porque tem respostas péssimas. Sim, as perguntas são clichês e as respostas também. As perguntas são clichê. Qual a situação mais difícil que você teve que passar, né? E a pessoa... É muito importante que a pessoa considere que tem a situação, o contexto, o que ela faz ou o que ela fez para contornar e que resultado obteve. Sim. Se ela seguir não há problema ela falar de alguma situação que ela agiu mal, né? Mesma história do ansiedade. Eu sou muito ansioso. Ansioso, o que é ansioso para você, né? Traduz um pouquinho em alguma situação concreta. Eu gosto de acabar muito rápido e percebo que eu ir muito rápido pode fazer com que eu erre. Então, o que eu faço? Né? Eu tenho já treinado que eu faço um plano, vejo qual é o cronograma e procuro ficar dentro do prazo. E eu percebo que o resultado que eu obtive é que a minha ansiedade tem baixado porque eu me sigo no planejamento. Então, se você fala dos seus pontos a desenvolver de uma maneira demonstrativa de que eu faço para corrigir, aí o selecionador vai observar que você, como qualquer ser humano, tem ponto fraco
Claro. mas que o reconhece, não mente, e tem ações para corrigi-lo. Trabalha para Isso fica legal. Uma outra questão, acho também legal da gente usar como dica, é assim, conheçam, você está pensando na tua carreira, talvez eu esteja fugindo um pouquinho do que você disse, Rei, mas para lembrar, a pessoa ela está planejando a sua carreira, mas ela não conhece direito o que aquela profissão significa. Ela está procurando uma vaga, por que eu estou dizendo isso? Uma cliente minha me procurou para fazer a mentoria e ela me disse que o sonho dela era estudar relações internacionais. Eu perguntei por quê? Porque viaja muito. E eu gosto muito de viajar. Eu falei assim, fazendo. Eu vou fazer um concurso público no Itamaraty. Eu falei, então, você fazendo um concurso público, você será uma funcionária pública. Aí você vai trabalhar numa embaixada. Quantas vezes você vai viajar? Aí ela parou, ela falou assim, é mesmo, né? Eu não vou viajar. Então, eu estou procurando uma vaga, mas eu não conheço nada a respeito daquela carreira. Quero mudar de carreira e procuro. Eu vou trabalhar com relações internacionais, porque eu quero viajar. Então, vai ser um caixeiro viajante. E às vezes, Rô, e a pessoa não se informa, não é? A respeito do que aquela vaga significa, o que aquela empresa está pedindo. Sim. Porque você diz da menina da comunicação, sim, né? Sim. Ela não sabia direito o que ela ia. Se ela gosta de se comunicar tanto, ela mesma, a pessoa mesma, escolhe também a empresa na qual ela pode se dar bem ou não. Sim. E é interessante isso que você comentou, de pesquisar, porque às vezes é interessante você pesquisar até salário, por exemplo. Essa história de, eu tive o sonho de... Uma vez um cliente chegou com o sonho de trabalhar com desenho. Só que ele já era muito bem estruturado na área que ele estava, era um diretor, e aí ele queria trabalhar com desenho. Aí eu falei, vamos pesquisar. Quando ele pesquisou, ele entendeu que o salário, né, o retorno financeiro, não faria menor sentido para ele, dentro dos compromissos que ele já tinha assumido. Então, rotina, potencial de retorno, se viaja ou se não viaja, tudo isso é importante também, né? Sim. Tem alguma pergunta, Babi, que você percebe que o pessoal tem mais dúvida, tem mais dificuldade? Mas em qual sentido exatamente? Dentro de processo seletivo, que eles trazem como dúvida para você? A questão dos cases, né? Quando você pede um exemplo de situação, né? A pessoa fica... Isso é muito chato, é muito chato. Eu sempre oriento nas minhas sessões, né? Pense na sua trajetória profissional, pense nas suas entregas, né? Para você trazer isso na ponta da língua. É muito chato no meio da entrevista você ficar, deixa eu pensar, deixa eu ver, né? Então tem essa questão da trajetória, da dificuldade de listar os resultados e as entregas. Essa pergunta de ponto forte, ponto fraco também. Infelizmente, as pessoas ainda têm essa dificuldade. Deixa eu ver um outro ponto que eu me lembre agora. Acho que na hora de se vender mesmo, né? Acaba falando mais do mesmo. Sim. Não consegue quebrar um padrão. Ou, por exemplo, no final da entrevista, né? Quando o recrutador pergunta, tem alguma dúvida? E a pessoa ou faz uma pergunta óbvia, que provavelmente em alguma etapa do processo já foi esclarecido. Então, quais são os próximos passos? Quando que vocês têm previsão de fechar a vaga? E não quebra esse padrão, né? De, por exemplo, perguntar, mas como que é o time que eu vou potencialmente trabalhar? O que você mais gosta de trabalhar na empresa? Porque é uma maneira também de você avaliar o clima. Claro. Sim, né? Você recebe um feedback também em relação a esse tema. Ou perguntar o que pode impedir que eu seja contratada. Sim. E você também já recebe um feedback indireto, você já tem um material ali para trabalhar. E são perguntas que quebram mesmo os padrões, né? O recrutador não está preparado para esse tipo de pergunta. Exato. Eu acho que o que falta muitas vezes, e sem nenhum, assim, não estou desmerecendo, porque nós não somos treinados para isso também. Exatamente. A gente só é jogado e olha, agora vai, faz entrevista e você fala, opa!
Sim. Eu achei interessante que uma vez uma pessoa falou pra mim, eu nem sabia que tinha profissional que te preparava para processo seletivo, eu nem sabia que existia esse tipo de serviço, tá? Então, acho que o que falta muitas vezes é as pessoas terem uma visão do todo sobre o que é o processo, quais são as etapas. Então, por exemplo, o primeiro passo, geralmente, de um processo são os testes. Então, são os assessments que você faz, os testes, que já são filtro. Entrevista, uma série de coisas são filtros ali, né? Entrevista com RH. Qual que é o papel do RH? É mitigar o risco da contratação. Tudo que o RH quer é que você seja uma das pessoas que ele vai levar para a próxima fase, né? Então, tudo que ele quer é que você seja um deles, né? Então, geralmente, a gente vê como via de regra de 3 a 5 pessoas, pelo menos para uma vaga, para ter opções. Então, tudo que o RH quer é que você tenha uma opção. Então, qual que é o filtro do RH? Ele está aqui com a escuta atenta para que faça sempre o vínculo entre você e a vaga. Ele está o tempo todo, todas as perguntas, para vincular você com a vaga. Então, o ideal é que você tenha clareza, primeiro, de qual é a vaga. Sim. Parece muito bobo, mas como a gente está participando de vários processos, às vezes a gente nem lembra mais qual vaga que candidatou. Não lembro mais. Eu já... Foi tanto currículo que eu já não me lembro mais. Então, eu sempre falo, desde a primeira pergunta, que geralmente, seja bem-vindo e tudo mais, me fala sobre você. Desde se me fale sobre você, é interessante que você já se posicione de forma estratégica, vinculando o seu perfil à vaga. Sim, verdade. E aí é muito mais sobre o que o outro quer ouvir, do que sobre o que você quer falar. Porque às vezes você já vem com aquilo ensaiado. Do tipo, eu sou a Renata, eu tenho tantos anos, eu sou casada. Não é sobre o que você quer falar, é sobre o que o outro quer ouvir. Sim. Então, eu sempre oriento até, se você tem alguma dúvida sobre qual é a vaga e qual é o escopo, se o RH não te esclareceu logo no começo, pergunta. Fala, olha, claro, posso sim comentar da minha carreira com você, mas eu gostaria que antes, só para que eu já direcione a minha fala... dentro daquilo que você tá buscando, eu gostaria que você só relembrasse aqui comigo, repassasse quais são qual é o escopo da vaga, né, um pouquinho do perfil que você está buscando. Escuta atentamente e, com base nisso, constrói a sua resposta. Sim. Porque o que acontece é que quando o recrutador faz a pergunta, às vezes o que eu faço? Escuto um pouquinho, aí eu já vou para o meu diálogo interno, já começo a pensar na resposta. O que eu vou responder para ele? E aí, nisso, você descolou. A pessoa tá aqui falando com você, mas você tá no diálogo interno. Sim. E aí, às vezes, você perde um detalhe ali, que era aquilo que ia realmente mexer o ponteiro e virar a chave. Sim. Então, acho que é ter visão do que é o processo seletivo, de todas as etapas. Com o RH, é muito mais essa questão de fazer o match entre o perfil comportamental, com a equipe, com o gestor, cultura, se os valores são congruentes ou não. E o perfil... já da entrevista com o gestor, não é uma regra, mas tende a ser uma entrevista mais técnica. Sim, é isso. Então, o gestor até pode fazer mais perguntas do tipo, mas me conta um pouco sobre você, quais são seus hobbies, né? Eles gostam de perguntar algumas coisas mais pessoais, mas o que ele quer é assim... O que trabalha você sabe com fazer e como? Tal, trabalha com tal tecnologia. O que você agrega no final do dia de valor para o meu negócio? Exato. É o que eu sempre falo. Pense desta forma. Exato. Quando você for se apresentar para o gestor, pense estrategicamente. Porque no final do dia é isso que ele quer saber. Você pode ter uma oratória ótima, trazer uma narrativa incrível. Mas ele só está preocupado com o que você vai agregar para o negócio dele. Então, ter isso estruturado é muito importante. Uma outra coisa que as pessoas não fazem, ensaiar para as entrevistas. Então, é o que você falou, já tem esse diálogo interno, acha que é padrão para todas e não se prepara. Eu tenho uma entrevista amanhã na hora lá eu vejo o que eu vou dizer. Eu sou boa de falar, eu falo com... eu falo muito bem, tá ótimo, já falei isso 1000 vezes, tranquilo. Mas, Babi, chega às vezes num absurdo... Indo até para trás, ela se candidata a vagas que ela nem sabe o que é. Sim. E nem sabe aonde fica. Eu recebi um currículo, eu estou no extremo sul de São Paulo, e um dia a menina mandou um currículo no meu e-mail para uma vaga anunciada. Ela estava em Mogi das Cruzes, ela morava. Eu fiquei... É uma cidade de quantos quilômetros da zona sul de São Paulo até Mogi das Cruzes, que é um outro município. Tem o quê?
100 quilômetros, alguma coisa. Muitos quilômetros. Muitos quilômetros. São muitos. Porque assim, Mogi das Cruzes chega a ser uma região metropolitana, entretanto é no extremo norte da cidade. São 2 extremos, né? São 2 extremos. Ela mandou currículo. Quer dizer, o que ela pretendia? Que eu a chamasse para uma triagem, para alguma coisa. Quer dizer, você já descarta este currículo. Imediatamente. A pessoa não presta atenção na vaga, que é a história do planejamento que você também falou, de carreira aí, de processo seletivo, e atira para todo lado. Todo lado. Essa é uma questão. Um outro ponto, voltando para a questão do comportamento em entrevista, o comportamento de faltar sem avisar. Nossa. Ela passou já por com o selecionador, né, com o consultor que a está orientando, marca a entrevista e ela não vem. Se muito, avisa na última hora. Quer dizer, ela está não faltando pura e simplesmente. Ela está manchando a sua imagem no marketing pessoal. Fechando uma porta. Ela está fechando uma porta com grade. Não é? Fecha. Porque a imagem está comprometida. Porque são competências observadas. Sim. Coerência, pontualidade, sabe? Respeito ao processo. Ah, mas eu estava participando de um processo seletivo com muitas possibilidades. Muita gente, eu mandei para muita gente, eu estava indo bem em todos. Ok, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, explica para o selecionador. Eu não vou poder ir por causa disso, com prazo. O selecionador vai ter tempo de Chamar uma nova pessoa e não ficar mal perante ao seu cliente. Então, tudo isso mexe com marketing pessoal. Muito. Muitas pessoas não pensam nisso, não é? Com certeza. Tem um fenômeno que acontece que é a pessoa participando do seu processo seletivo, ela estava lá desempregada há anos. E aí você chama a pessoa e fala, olha, parabéns, você foi a pessoa contratada. Ela fala, consegui um outro. É um fenômeno que acontece. Como pode, né, gente? Sim, é interessante. É verdade. Isso. A pessoa estava desempregada há um tempão. Acabaram de me Aí ela chamar. fala, acabaram de me vou começar amanhã. Você fala, como? Né? Nossa, eu acho que sim. tem os dois lados. Tem um lado do recrutador, da empresa, que às vezes tem um processo mais moroso, mais demorado, demora para dar feedback. E aí a pessoa, obviamente, não vai esperar, né? Inclusive, por favor, RHs, deem o feedback para as pessoas, por né? favor, sejam respeitosos. Hashtag dê o feedback. Sim. Então, isso é uma coisa que nós prezamos Posicione, muito, é né? uma questão de respeito humano. E Ou até se não mesmo fechou Isso. nas etapas, né? Vai dizendo, olha, estamos em tal etapa, aconteceu tal coisa, mas fique tranquilo, você continua no processo. Né? Exato, isso é muito importante. Nós tivemos até um caso de uma pessoa que o avô da dona da empresa que estava selecionando faleceu. Ninguém espera, né? É uma notícia inesperada. Então, ao saber disso, nós já avisamos a todos, olha, aconteceu um fato pessoal com a gestora que está recrutando e tudo mais. Então, a gente pede a sua paciência. Claro que isso não é para que a pessoa... Não, então vou parar, não vou participar mais de nada. Não é isso. Porque a pessoa tem seus boletos chegando. Sim. E ela tem a necessidade, claro, de se organizar financeiramente, de se recolocar. Não é isso. Mas é para avisá-la, né, de que, olha, tá rolando o processo ainda, vai acontecer. Eu acho que é muito nesse sentido, né? Sim. Você perceber que a pessoa... tá preocupada com você também. Com certeza. Que vale lembrar, já que você falou, né, um apelo aos RHs, que já passou da moda faz tempo de que processo seletivo é processo de tortura para testar a resistência e a tenacidade do candidato. Não é no limite. Não é o no limite, não é? Eu já ouvi há pouco tempo ainda. Não, eu vou deixar ele lá na sala de espera mais um pouco, quero testar a resistência Gente, dele. terrível, Eu quero péssimo. testar como ele é sob Desrespeitoso. pressão, né? Então não vou dar retorno, ou vou considerar que ele está no processo de tortura para testar a tenacidade. Isso já passou bastante da moda, não é isso? Ainda bem. Isso vai de encontro, né, contra a imagem da empresa, Totalmente. a imagem da empresa. Totalmente. Então, Totalmente. ao mesmo tempo que estamos na era das empresas construir sua marca empregadora, o employer branding,
Ao mesmo tempo, eu tenho que ver como é que a sintonia disso, como candidato, como é que eu trabalho este processo seletivo. E mais um ponto que eu acho interessante a gente conversar, lembrar sobre o que significa a mentoria, o apoio a este processo seletivo. Que algumas pessoas se confundem e pensam que é para arrumar emprego. Ai, sim, Rô, eu tenho muita agonia disso. Fale um pouco sobre isso. Muita agonia. As pessoas têm a expectativa de que contratar um processo de mentoria, muitas pessoas chamam de headhunter e tudo mais. A pessoa vai procurar um emprego para você e você só vai aparecer linda na entrevista. Isso. Não gosto. Eu acho que a pessoa tem que olhar para sua carreira com autorresponsabilidade. Total. Então, como tudo que nós fazemos na nossa vida, tem a parte que é mais chatinha, tem a parte que é mais prazerosa. Mas se você tem um objetivo traçado, você tem que arcar com todos os prós e contras desse processo. Sim. Então, fazer currículo é muito chato. Depende, você quer um emprego legal? É aquela vaga que você sonha? Paga o preço, se você acha chato. Dedique-se um pouquinho mais. Mas tem que procurar a vaga. Gente, faz parte do processo. É seu, é a sua carreira. Procurar a vaga é a sua carreira. Como você vai fazer isso? Ter um apoio profissional para te orientar da melhor maneira. Como a Renata bem explicou a respeito como é este currículo, como é o LinkedIn, como é esse comportamento. Isto é o papel da mentoria de carreira, de apoio ao processo. Ela não vai buscar um emprego para você. Exatamente. Isso tem outro nome. Outro nome. Não é o nosso. Esse processo que vocês mencionaram é o processo de Job Hunter, que é a busca pelo emprego. Job Hunter. Job Hunter, que é a busca procurar o emprego. Muitas empresas, inclusive, vendem esse serviço. E aí a pessoa se encanta e fala, nossa, eu vou conseguir um emprego porque prometem uma indicação por meio de um networking. Que, olha, sinceramente, o networking que tem mais poder é o seu. Exato. Porque é você ali se posicionando, é você mostrando os projetos que você já participou. Nada, nem ninguém vai ser superior a isso. Sim. E aí, se você realmente... Assim, existem empresas que fazem isso, que fazem trabalhos sérios. Existem empresas que fazem isso, que fazem um péssimo trabalho. Então, tem que tomar cuidado também com esse encantamento, porque às vezes você acaba se colocando numa situação que no final do dia não vai resolver, não vai te ajudar. Desperdiça o seu dinheiro. E tempo. Certeza. Isso é perigoso. Tempo. Tempo. O tempo que você poderia estar investindo no seu preparo para dar certo essa estratégia, você está pagando para alguém te arrumar um emprego pura e simplesmente. É muito complicado isso, né? E eu acho que o interessante é você pensar assim também. Uma vez que eu entenda o processo, que eu compreenda quais são as estratégias, eu posso replicar isso em outra circunstância. Sim, exatamente. Então, eu tenho clientes que fizeram mentoria comigo no passado e que fazem novamente, mas por ocasião olha, Rê, quero discutir agora uma outra coisa, mas não a mesma. Se você está voltando para um processo de mentoria sempre com a mesma questão, é porque você está vinculado a essa pessoa de uma maneira que não te ajuda. Porque você está num processo de dependência do outro. Uma muleta, sim. É uma muleta. Sim. Então, tudo que eu preciso, deixa eu contratar a Bárbara, deixa eu contratar a Rosana, deixa eu contratar a Renata. Não, eu vou contratar para um cenário novo, ou mudou o cenário, ou estou com dificuldade de pensar. Faz sentido, eu tenho pessoas que há anos atrás fizeram um processo comigo e que hora ou outra voltam, fazem uma conversa mais pontual, ou até mesmo um processo mais pontual para endereçar questões pontuais. Sim. Porque a dinâmica é outra, o cenário é outro. Mas não faz sentido você terceirizar a responsabilidade sobre a sua carreira e aí você ainda vai ficar brava, porque não tem retorno, né? Não vai ter retorno, porque uma pessoa que não te conhece, não conhece a sua trajetória, baseada num currículo, enfim, num documento. Ninguém melhor do que você para contar a sua história. Então, pare um tempo, entenda a sua trajetória. No treino que é chatinho, você já está aprendendo. Sim. E aí você não vai ter dificuldade, mas as pessoas têm essa expectativa sim, Rô. Muito, é muito comum. Antigamente chamava agência de emprego. Agência de emprego.
que é diferente. Não estou menosprezando. Muitas empresas contratam agências para arrumar candidatos. Não estou menosprezando. Entretanto, a pessoa precisa compreender qual é o papel da mentoria de preparação para você participar de um processo seletivo. Isso é legal a gente contar como é que funciona. Com certeza. Você tá investindo numa coisa muito mais consistente, mais propícia de você ter sucesso. Sim. Né? Tanto que no final das sessões, né, geralmente a pessoa fala, nossa, que interessante você trouxe essa visão do lado do recrutador. Porque, de fato, a pessoa veio com uma expectativa de que eu ia fazer tudo. E aí, no decorrer do processo, e eu sempre repito, a ideia é você ter autonomia. É você ser o protagonista da sua carreira. Eu estou aqui como um instrumento que vai te ajudar nesse processo. Mas a tarefa é sua. E aí, no final, a pessoa diz, que interessante ter a visão do outro lado. Agora, eu entendo o que é estratégico agora. Então, é muito interessante essa quebra, né, do que a pessoa acredita que é um processo de mentoria, enfim, de coaching também. Sim, e o interessante é que a mentoria ela pode ser aplicada, então, para essa ocasião de busca de uma nova oportunidade, para entender qual é o norte da minha carreira, para onde eu vou agora, ou para ter, de repente, assumir uma cadeira, né, como nós falamos, assumir uma nova posição e eu preciso ter novas competências para isso, não sei como. Ela pode ser utilizada em qualquer estágio da carreira, né, para pensar na carreira de uma maneira mais estratégica. E aí nós temos vários casos aqui para contar, se a gente ia passar o dia inteiro aqui contando sobre casos. Acabei de me lembrar de um. Conta, vai, então conta. Fui contratada para preparar a pessoa, o profissional, para o processo seletivo, que estava acontecendo, inclusive, dentro da própria empresa dele. Ele era um médico, um clínico geral que atendia como médico, e ele ia ser supervisor se ele passasse nesse processo seletivo. Ótimo, deu tudo certo, ele foi aprovado. Assim que ele foi para o cargo de gestor, ele saiu do cargo de médico e foi para o cargo de gestor, ele me contratou para desenvolver as competências de gestor, que ele percebeu que não tinha. E ele falou, Rosana, eu quero continuar, agora eu estou vendo quantas questões são importantes, porque ele percebeu isso já no processo seletivo. As competências que ele precisava demonstrar na entrevista, porque ele já tinha tido testes, ele viu quanto que era, e depois assumindo o papel que ele precisava desenvolver coisas para gestor. E aí continuamos, aí fizemos um novo processo de mentoria para ajudá-lo. Ele, em menos de 3 meses, ele foi promovido a um cargo superior ao que ele estava de supervisor médico. Fiquei felicíssima, né? Porque e os pares dele estranharam muito quando ele, em reunião, no início, né, que ele assumiu o cargo, que ele já estava com um vocabulário, com uma série de ações, né? De posicionamento estratégicos e não sei o quê. Que um dia olharam para ele numa reunião e falaram, como é que você sabe isso? Ele falou, estou me preparando. Eu tenho uma pessoa que está me preparando. Legal. Foi muito legal, né? Muito recompensador. Eu fiquei muito feliz com isso, e ele também. Então, no processo seletivo, como você bem colocou, a pessoa é protagonista da sua carreira, então ela tem que perceber o que vai ser pedido a ela assim que ela assumir também a carreira, né? Sim, com certeza. E essa questão do protagonismo é algo que eu acredito muito, assim. Você preparar a pessoa para que ela realmente se direcione, para que ela se posicione. Eu tenho várias pessoas que eu atendo hoje, eu atendo mais de 20 pessoas em mentoria, justamente com essa perspectiva de pensar junto, né? A mentoria é para pensar junto. Então, por meio de provocações, eu não sou uma guru que eu vou dar todas as respostas, né? Nem não é isso. Né? E nem conselho. Ouvir a pessoa e fazer provocações para que a pessoa pense ali, então, como que ela pode potencializar, e ninguém melhor do que a pessoa para descobrir dentro da rotina dela, né? Porque a rotina é dela, os contatos são dela, como potencializar.
Conta um caso, Babi, de pessoas que você tenha trabalhado esse aspecto de protagonismo, ou vinculado à comunicação com o mercado, ou recolocação, ou desenvolvimento. Conta para nós um caso desses. Olha, eu já tive um caso, já tive vários, na verdade, da pessoa, por exemplo, como eu já falei, listar, por exemplo, os cases, né, os resultados. Então, a pessoa está tão ali no piloto automático que ela não tem clareza sobre o que ela já entregou, e isso a deixa, não penso que atrás de outros candidatos, mas pelo menos nivelado do mesmo jeito, ela não se destaca, né? Então, quando eu começo a puxar, mas espera, tal atividade que você fazia, outra pessoa fazia também, você conhece o impacto disso no negócio, no final do dia, e aí a pessoa, nossa, é verdade, né? Eu não tinha me dado conta. Eu só entregava, eu só fazia. E aí, de novo, na expectativa de que o outro reconheça, né? Então, a pessoa não tem o próprio reconhecimento e espera que o outro reconheça. Então, de novo, essa questão da terceirização, né? Eu acho que essa dificuldade de reconhecer a sua trajetória é algo que chama bastante atenção nos atendimentos que eu faço, sabe? E a questão da comunicação também, como você disse, né? Um dos exemplos, assim. Então, tem muita gente que tem dificuldade de se colocar. Então, teve um caso, ele é recente, de uma pessoa que recebeu um feedback numa das empresas em que trabalhou, que por ter por exemplo, um tom de voz mais calmo, mais infantilizado, enfim, foi apontada como uma pessoa ingênua, ou como uma pessoa muito maternal, e aí não poderia ser líder por conta do tom de voz, né? E aí eu falei, mas quantas pessoas te deram esse mesmo feedback? Ah, uma pessoa. Tá, e os outros feedbacks que você recebeu? Como que falavam a respeito disso? Não, e a pessoa se pegou só naquela questão. Então, ela queria trabalhar isso. E aí eu pergunto, mas no final do dia, qual o impacto real do fato do seu tom de voz mais infantilizado? O que isso tem a ver com a sua entrega? Né? Tem alguma interferência? Enfim, a pessoa veio com essa dor no sentido de que, poxa, eu quero alcançar um cargo de liderança, e aí eu percebo que a forma como eu me comunico, seja o tom de voz, ou até mesmo às vezes ela acabava sendo muito detalhista, né? Ela até me trouxe um outro exemplo também de um diretor que era mais prático, ele queria saber de fato o que aconteceu no final do dia, ele não estava preocupado com detalhe, ela é uma pessoa do detalhe, então ela acabava se perdendo, ela estava falando e a pessoa estava em Nárnia. E aí ela achava que isso prejudicava ela também, porque as pessoas não davam a devida atenção. Então vamos trabalhar pontualmente aqui nesse sentido, já que você percebeu que ele é assim, vamos trabalhar estratégias para que você seja mais assertiva. Então, chegue com o contexto, o que você disse, né, Rô? Contexto, ação, resultado. Pronto, é isso que a pessoa quer ouvir. Tenha essa percepção, poxa, essa pessoa é mais prática, então eu vou ser mais prática. Essa aqui é mais detalhista, então vou ser um pouquinho mais detalhista. Não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se eram esses os exemplos exatamente que vocês gostariam de ouvir, mas foram os que me vieram assim em mente, assim, de última hora, desses últimos atendimentos que eu fiz. É assim mesmo. Acho que faz total sentido e é muito, muito, assim, nesse sentido de você adaptar a comunicação, fazer uma leitura de cenário. Sim. Então, eu vou me comunicar com alguém que responde para mim, né? Alguém a quem eu lidero. A comunicação é de um jeito, eu vou me comunicar agora com o meu gestor. A comunicação é de outra forma. Sim. Então, tudo isso é importante, né? Então, quando a gente fala de comunicação com o mercado, é o meu posicionamento para fora, mas a minha imagem também está sendo vista aqui dentro, nas minhas relações, em todas as interações. Então, tudo isso é importante também de observarmos. E é muito comum, né, Rosana, pessoas com essa demanda de comunicação, poxa, não sei, eu acho que eu não sou tão assertiva. Eu acho que isso também é bastante comum, certo? Bastante comum, sim. Comunicação é uma ciência maravilhosa, né? Que você, quanto mais você a estuda, você vai percebendo que precisamos sempre
aperfeiçoar. E eu costumo dizer o seguinte, quanto mais você conhece do que você está falando, mais você se solta, mais você tem segurança. É importantíssimo você adquirir e alargar o seu repertório, né, de palavras, de vocabulário. Você ler muito para que você tenha esse repertório e consiga dar sinônimos, argumentos mais sólidos, enfim. Comunicação vai aí pela qualidade, ela é avaliada dessa forma. E se você tem essas dificuldades, o que vai acontecer? Você desenvolve vícios de linguagem, né? Sim. Você desenvolve o né, Sim. o tá, tipo assim, e porque não tem repertório, não tem vocabulário, né? Não se desenvolveu. Eu falo isso porque é uma das características do que é avaliado. Tô certo? Com certeza. É uma das características importantíssimas. Mesmo quando a gente fala de comunicação com o mercado. Eu tenho que aparecer no LinkedIn. Então, o que você vai escrever? Como você escreve? Como que você entende posts? Post legal para o LinkedIn e post legal para o Instagram. Como você vê isso? Mas eu pago alguém para fazer a minha gestão das minhas mídias sociais. Mas você não precisa pagar, você tem que entender também. Exato. Você precisa conhecer, comunicação é tudo isso, né? Sim. E esse ponto que você trouxe, Rô, de comunicação passa pelo seu repertório, é muito interessante, porque quando se trata de cases da carreira, a carreira é sua, quem viveu foi você. Sim, E você não saber lidar com isso ou posicionar isso, envolve uma série de questões. Então, a gente está trazendo aqui a mentoria como um recurso, mas em alguns casos a terapia também é importante. E eu já atendi várias pessoas que têm essas duas frentes associadas, né? Então, passam comigo em mentoria ou em processo de coaching, de desenvolvimento, e passam também na terapia, porque é super complementar, uma coisa não substitui a outra, né? Então, uma mentoria nunca vai substituir uma terapia. São formatos diferentes, abordagens diferentes. Muito bem lembrado, Rê. Porque nós, quando também recebemos um cliente e nós identificamos que ele precisa de terapia, a gente indica, a gente explica, a gente sinaliza. Olha, eu posso te ajudar apoiando você numa série de questões, mas tem questões emocionais que a terapia vai te ajudar mais. Nós somos psicólogas, a gente sabe disso. Vocês ainda têm esse privilégio, né? A gente de perceber a gente logo. pode perceber e aí sugerir a essa pessoa. Eu tive um cliente que me procurou, ele falou, Rosana, eu não sei se eu preciso de terapia ou de... Ele já chegou falando isso. Conforme nós fomos conversando, eu falei, terapia sim. Percebi que seria. Terapia, com certeza. Eu acho que é o caso de entender também que você pode ser amparado por vários profissionais, né? Como a Rô já comentou aqui em um dos programas, a Rosana falou sobre o personal trainer, né? De você contratar um personal para essa questão do físico. Então, é importante ter também apoio em outras áreas da carreira. Eu sempre falo isso. As pessoas sabem muito bem por que não estão emagrecendo, por exemplo. Eu sei por quê. Eu quero emagrecer, mas eu não faço nada para isso. Então, eu sei o porquê que eu não estou emagrecendo. Mas quando se trata do desenvolvimento de habilidades comportamentais, esperam que seja de uma forma muito mágica. Assim, eu já tentei. Eu falo, o que você tentou? E aí, na prática, a pessoa não tem nada para dizer do que ela efetivamente fez. Aí volta a questão do tentar, né? O que é o tentar? Tentar pressupõe que você já não vai conseguir. Então, ter um plano de desenvolvimento para você olhar ali para os gaps e realmente trabalhar nisso de maneira assertiva e estratégica é muito importante. Sim. E aí, se você que está aqui acompanhando a gente quiser também se desenvolver por meio de mentoria, pode nos procurar. Aqui temos 3 mentoras, consultoras voltadas aí para a carreira, para o desenvolvimento de pessoas. Bárbara, foi uma delícia conversar com você hoje. Foi um privilégio ter você aqui. Eu também adorei. Super gostoso, né, Rô? Muito gostoso. E a gente não concorre, tá? Porque de jeito nenhum. Tem espaço para todo mundo. Nós somos amigas também na vida pessoal. Carreira, aprendemos muito uma com a outra e estamos absolutamente abertas a novos relacionamentos profissionais. Certeza. Então, se você gostou, nos procure e nos siga nas redes. Babi, foi um papo super leve. Eu acho que
Foi muito interessante trazer você aqui para contar da sua história, agregou muito aqui para nós. E conta então, se as pessoas quiserem continuar esse papo com você, se quiserem falar mais com você sobre esses temas, onde elas podem encontrar você? Muito bem, no Instagram eu tô como @Bárbara Fernandes, consultora RH. E no LinkedIn você pode me encontrar como Bárbara Fernandes. Estarei lá para trocarmos, para tirar dúvidas. Eu adoro falar sobre isso. É um tema que de fato me encanta. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso, como você disse. Porque todas. case é o que não falta. Case é o que não falta. Bom, então nós agradecemos a você que esteve com a gente aqui esse tempo todo. Nós nos vemos então no nosso próximo programa. Até lá. Até lá.